Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar de Sete Além. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, finalmente vamos falar de Sete Além, um tema muito pedido por vocês. E esse especial aqui ficou muito legal, por quê? Porque vai ter a participação de duas pessoas. A primeira é o Luciano Milice, que é simplesmente o cara que trouxe os termos Sete Além para a internet, contando o seu relato do ônibus. Ele vai contar aquela história do ônibus, vai responder algumas perguntas que a gente fez e também contar como foi a divulgação nas redes sociais. E também vamos ter a participação da Ana Paula, minha esposa, que vai contar aqui dois relatos que chegaram aqui pra gente de pessoas que afirmam aí ter ido ou quase ido para Sete Além. Aliás, o que é Sete Além? Será que é um universo paralelo, alguma coisa assim? Nós vamos ver aí no decorrer deste vídeo. Então, imperdível, muito legal aqui, participação do Luciano Milice. Vamos contar algumas histórias, as características de como é aquele local, vários relatos e tudo mais. Antes da gente começar, quero dizer que tem uma loja, sim, o canal Assombrado tem uma loja oficial, a Loja Assombrada, com diversos produtos exclusivos. Olha cada estampa maravilhosa de camiseta. Canecas, temos canecas, você gosta de caneca? Olha cada caneca, tudo exclusivo, a gente manda fazer isso daí. Luminárias, olha essas luminárias aí com fio, sem fio, de tudo quanto é jeito. Pode comprar lá que o produto é de qualidade e tô dando um cupom de desconto. Sete Além, escreve Sete Além aí como tá escrito aqui, ó, porque pode escrever de várias formas, né? Pega aí como tá escrito aqui embaixo, 10% de desconto. O desconto é válido durante todo o mês de março. Então vamos começar da onde? Vamos começar do início. Sete Além e Luciano Milice. Galera, é o seguinte, eu tomei ciência do termo Sete Além através do vídeo lá do canal Você Sabia. Aliás, muita gente, né? Você Sabia, eles têm um alcance gigantesco. Fizeram um vídeo lá, milhões de pessoas assistiram esse vídeo. E aí eu fiquei sabendo do termo Sete Além. E a partir desse vídeo do Você Sabia, o pessoal começou a me falar assim: faz vídeo do Sete Além, Sete Além. O pessoal queria que eu fizesse vídeo do Sete Além de todas as formas. Mas eu pensei, pô, não tem o que eu falar de Sete Além, gente. É só um relato do ônibus e tal. Mas eles começaram pegando pra frente. Bem, então vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa. E conversando com a Ana aí de Sete Além, falei, ó, vamos fazer um especial de Sete Além, você me ajuda, você grava uns relatos ali pra mim? Ela falou, gravo. Falei, ó, quem falou de Sete Além foi um rapaz chamado Luciano Milice. Ela, o quê? Pera, eu conheço o Luciano Milice. Eu conheço um rapaz que conhece ele, a gente pode entrar em contato. E aí a gente entrou em contato, por quê? O Luciano Milice foi o roteirista desse filme aqui, ó, um dos roteiristas do filme Diário de um Exorcista. Tá até aqui atrás, ó lá. Roteiro Renato Siqueira, que é quem a Ana tinha o contato, e Luciano Milice. Ele escreveu, acho que esse livro aqui, aliás, ele é um escritor de ficção científica, tem vários livros aí que ele já escreveu, e esse daqui virou filme, o Diário de um Exorcista Zero, que eu fui presenteado aqui. A pessoal me mandou, eu não lembro quem mandou aqui de presente, tá cheio de poeira aqui, mas tá aqui, ó. Eu sei que eu coloquei pra minha sobrinha assistir, que ela vem em casa e fala, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Eu coloquei esse filme pra ela, ela mandou eu tirar, ela ficou com medo desse filme aqui. Bem, aí eu escrevi pra ele no WhatsApp, pegamos contato, falei, Luciano, aqui do canal Assombrado e tal. Ele, nossa, não acredito, tô falando com vocês. Ele ficou muito honrado, feliz. A filha dele, a Clarinha, que vai aparecer nos vídeos com ele, gosta demais da Ana. Falei, você não quer participar lá com a gente, contar a sua história do ônibus, responder algumas perguntas? Ele gentilmente disse que sim. Então é o seguinte, vamos começar aqui esse vídeo com ele dizendo o seu relato, a história do ônibus, que foi onde tudo começou aí, da onde surgiu tudo de Sete Além. Então vamos chamar o Luciano, obrigado por atender nosso chamado e vir participar aqui desse vídeo, tá? É uma honra tê-lo aqui. Então com vocês agora o Luciano, o próprio Luciano Milice, vai contar a história do ônibus. Olá, Matheus. Olá, Ana. Olá, assombrados. Como vão? Eu tô aqui com a Clarinha para juntos contarmos a história do ônibus, o primeiro relato conhecido de Sete Além. Vale a pena dizer que esse não é o primeiro relato cronologicamente. É o primeiro relato que se sabe. Porém, eu recebo atualmente muitos relatos de pessoas que falam de histórias muito antigas, dos tempos dos seus avós e bisavós.
Mas vamos lá. Bom, eu fazia faculdade na década de 1990, precisamente em 1994, muitos assombrados nem haviam nascido ainda, e eu estava no segundo ano da faculdade. E nessa minha faculdade de publicidade, propaganda e marketing, o primeiro e o segundo ano era obrigatoriamente no período da manhã. Isso era legal porque era um estudo bem profundo, porém era ruim que você não conseguia arrumar estágio com tanta facilidade. Então eu voltava para minha casa, sempre saindo da faculdade, e eu pegava um ônibus que me levava até a estação de metrô. Para eu pegar esse ônibus, na verdade, para eu chegar até a estação, eu pegava qualquer ônibus, não importava qual fosse a linha, porque todos levavam para a estação. Era uma avenida onde tinha estação no final, então eu não me preocupava com qual seria exatamente a linha. Aconteceu que naquele dia, que foi no mês de outubro, mas eu não me lembro o dia exatamente, eu sei que não foi numa sexta-feira, porque às sextas eu levava meu violão, e nesse dia eu não estava com o violão. Eu, como de praxe, voltava da faculdade e cheguei até o ponto de ônibus e dei sinal para que o ônibus parasse. Nem li o nome do ônibus, porque não importava para mim. Eu estava com um Discman, ouvindo um Discman, que para quem não sabe é o Spotify da época, só que com 12 músicas. E estava lá ouvindo Chico Science na época e entrei no ônibus. Tive a sorte de achar um banco não 100% vazio, tinha uma mulher já sentada próxima à janela, eu sentei do lado dela, guardei o Discman, que já estava com a pilha acabando, e peguei um livro. Eu estava lendo o livro no banco, na verdade mal comecei a ler o livro e o ônibus mal começou a andar, quando eu percebi que essa mulher me cutucou. Ela me chamou a atenção e eu olhei para ela, estranhei, né? Na verdade ela estava desse lado, eu estranhei, olhei para ela e ela falou assim: "Você não vai para Sete Além, né?" Eu falei: "Como?" Ela falou: "Sete Além, você não é de lá, né?" E eu não consegui entender exatamente que pergunta era aquela. Lógico que a palavra Sete Além me marcou o nome, mas essa foi a pergunta que ela fez. "Você não vai para Sete Além?" Aí eu falei: "Não." Ela falou: "Então desce." Eu: "Como?" Ela: "Desce do ônibus." Eu estava olhando para ela, eu sorri, porque eu não entendi. Nisso havia uma senhora em pé na minha frente também no corredor do ônibus. E ela falou assim, essa senhora, enquanto ela segurava no ferro ali e tal, ela falou: "Moço, desce. É melhor você descer." E eu estranhei, e havia um rapaz também próximo a ela, e o rapaz já foi mais incisivo, falou: "Desce aí, desce." E o cobrador, mais um pouco à frente, falou assim: "Vai descer." Deu um sinal para o motorista, e o motorista parou o ônibus. E eu estranhei, porque eu olhei e todo mundo do ônibus estava me olhando, e eram pessoas normais, pessoas de idades variadas, raças variadas e sexo variado. E todas ficaram me olhando. E o motorista, teoricamente, parou o ônibus para que eu descesse. E foi o que eu fiz. Eu levantei, pensando na hora assim, acho que eu estou no lugar errado. Eu levantei e desci, efetivamente, do ônibus. Assim que eu desci, eu vi o ônibus seguindo um pouco reto e entrando à direita numa rua de paralelepípedos. Uma rua que normalmente esses ônibus não fazem o caminho. Na época, quando eu cheguei em casa, eu peguei o Waze da época, que era o Guia de Ruas. Que na época a gente tinha um Waze que se chamava Guia de Ruas, que o carrinho do Waze era nosso dedo, onde a gente ficava procurando as ruas. E eu tentei localizar a linha de ônibus que fazia aquele caminho, e lembro de não ter reconhecido essa linha especificamente. E aí, essa foi a história do ônibus. E a primeira vez que eu ouvi o termo Sete Além. Divulgação dos casos nas redes sociais.
Bem, vocês viram aí que a história do ônibus é incrível, né? Você entrar no ônibus, você vai pra Sete Além, então rapa daqui, mano! Só que aí, como ele disse, o caso ficou esquecido. E naquela época, foi em 94, não tinha, acho que era nem internet, era BBS. Você tinha BBS na época, não tinha internet, então não tinha como compartilhar. O que aconteceu? Com o passar do tempo foi ter internet, aí entraram as redes sociais. Uma delas foi o Orkut, que fez um sucesso gigantesco no Brasil. E no Orkut o Luciano criou uma comunidade lá, Sete Além, aí começou a receber informações. Mas vamos deixar ele contar pra gente como que ele fez a divulgação do termo Sete Além, Orkut, a criação do grupo no Facebook e tudo mais. Vamos lá, Luciano, conta aí pra gente. De 94 em diante, eu sempre pensei nesse termo, sempre me lembrava do termo Sete Além, mas eu conversava com uma ou outra pessoa a respeito apenas. Quando surgiram as redes sociais, na verdade o início, o Yahoo, né, o grupo de Yahoo, o Orkut também, eu aproveitei para garimpar um pouco a respeito desse termo e acabei coletando muitos relatos nessas duas redes, em outras também, sobre esse tema. E eu me espantei porque eu não detalhei a respeito, eu não falei a história, não falei que Sete Além era um lugar, não falei nada disso. Só contei a minha história, que era uma história que Sete Além poderia ser uma empresa, uma festa, poderia ser qualquer coisa. Porém, as histórias que chegaram para mim sempre foram histórias relativas ao multiverso. E aí eu mantive essas histórias, eu coletei, eu guardei em alguns HDs e depois encerrei o assunto. E fui retomar a história quando recentemente, há uns 2 anos e pouquinho, uma determinada página da internet propôs aí, colocou 5 ou 6 histórias sobre o universo paralelo e eu, num comentário desta página, eu contei essa história do ônibus, resumidamente, em 5 linhas. Assim que eu contei, usando o meu perfil do Facebook, uma pessoa me adicionou no Face e falou assim: acabei de criar um grupo com o nome Sete Além e já estão chegando relatos, eu quero que você seja o moderador. Aí eu vi tudo acontecendo novamente. E agora estamos aí com, 30 mil pessoas nesse grupo. Todo mundo falando sobre Sete Além em todos os lugares. Algumas pessoas estudando o tema, outras criando histórias fictícias e publicando na internet como fanfic. Muitas pessoas criando grupos de WhatsApp e pesquisando efetivamente o termo, etc. E nós estamos coletando também informações, mas assim, sempre de maneira empírica, sempre sem um método científico, nada disso. Sabe o que é interessante, Assombrados? Ele falou ali que foi a partir da postagem lá dos casos das pessoas que vão para outras dimensões do BuzzFeed. Essa postagem aí foi no dia 24 de novembro de 2016. Se você pegar, vai no seu Google aí, pesquisa o termo Sete Além do ano de 1900 até o dia anterior, 23 de novembro de 2016, você não vai achar uma postagem, um termo em um corpo de texto escrito Sete Além. Vai aparecer conteúdo? Vai aparecer resultado, mas vão estar nas opiniões. No corpo do texto não existe. Então vamos dizer que Sete Além não existia antes do Luciano Milici comentar nessa postagem aí do BuzzFeed no dia 24 de novembro de 2016. Desse dia para trás, não tem um texto na internet, nada usando a palavra Sete Além no corpo. Você vai achar resultado, mas vão ser falsos positivos, porque vão estar escritos em opiniões, em comentários, que foram feitos aí posteriormente, entendeu? São falsos positivos. Viu que coisa interessante? Antes não tinha nada, aí depois com a criação do grupo, divulgação em vídeos, o vídeo do Você Sabia e tudo mais, explodiu o termo Sete Além para tudo quanto é lado. Características de Sete Além. Bem, como eu disse, o termo explodiu, muita gente contando suas histórias, seus relatos, suas experiências vividas. Algumas coisas começam a se repetir. E aí podemos dizer que Sete Além tem algumas características, tanto os habitantes, como o local, como para ir para lá e tudo mais. Vamos saber algumas delas.
Os habitantes de Sete Além sabem de nós e não tem nenhum desejo que a gente fique em Sete Além. A pessoa costuma parar em Sete Além quando ela está dirigindo ou andando em algum veículo, andando. Por exemplo, quando ela está dirigindo, se ela pega uma rota alternativa, ela pode ir para Sete Além. E geralmente quem pergunta se está indo para Sete Além é um idoso. Aparentemente, todo mundo que chegou aí para Sete Além voltou. Todo mundo que vai para lá volta. Só um relato de um cara que ficou preso lá para sempre, mas aí eu não sei como ele contou sua história, se ele tá preso lá para sempre, né? O pessoal diz que os olhos dos habitantes de Sete Além são amarelos, negros, brancos e alguns dizem que eles têm a pele meio azulada. É sempre mostrado como um local desolado, devastado, mas tem relatos de pessoas que foram em shoppings, bibliotecas aí nesse local. Eles têm sua própria moeda, ou seja, não é um mundo habitado só por zumbis, eles têm a moeda lá, então eles têm ali um comércio, eles têm pessoas trabalhando e tudo mais. Muitas pessoas fazem referência à comida de lá ser estranha e o cheiro ser ruim. E outros alegam a incapacidade de usar celular, tipo, você parou em Sete Além, você quer pegar o celular e ligar para alguém para te socorrer ou tirar uma foto assim, não, sem chance. O celular não funciona em Sete Além. Algumas perguntas para o Luciano Milici. Vou fazer agora algumas perguntas para o Luciano, porque ele, como administrador do grupo lá do Facebook, onde tem quase 30 mil pessoas e centenas de relatos, ele está por dentro aí mais do termo Sete Além do que eu. Então eu vou perguntar para ele algumas coisas e ele vai responder. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, Luciano, é assim, ó. O que é Sete Além? Na sua visão e diante dos relatos que chegam para você? Na minha visão, eu não sei exatamente o que é. O meu relato é o mais superficial que tem perto dos outros que chegam, né? Então, para mim, Sete Além é um coletivo de universos paralelos e realidades futurísticas, passadas, tecnológicas, místicas, celestiais, demoníacas. Então, assim, é um coletivo de ficção, de histórias ficcionais relativas ao universo paralelo. Só que, de alguma maneira, ela tange o nosso mundo. Então, não saberia explicar como ela tange, nem quanto. Porque tantas pessoas terem relatos, tanto relatos reais quanto relatos de sonho, tem muitos relatos oníricos, assim, de pessoas que falam: nossa, sonhei com Sete Além, sonho toda noite, sonho desde 1980 com Sete Além. Então, assim, eu acredito que seja dessa maneira que Sete Além se manifeste, como uma coisa diferente para cada um. Tem pessoas que veem como um mundo paradisíaco, tem pessoas que têm uns relatos bem legais, outros relatos assustadores. Algumas pessoas dizem que foram por conta de um elevador, outras por conta de um ônibus, outras por conta de entrar numa floresta ou atravessar uma porta. Então, cada um tem a sua maneira de se transportar a Sete Além. Inclusive, isso me leva até uma outra questão, que é, as pessoas falam assim: por que só existem relatos no Brasil? Na verdade, existem duas respostas interessantes sobre isso. A primeira é: não existem relatos só no Brasil. Todos os países e todos os lugares têm relatos sobre realidades paralelas. E nem todos falam o nome do lugar, então podemos estar tratando de Sete Além, sim. É uma teoria. A segunda teoria é que diz respeito a: se você está numa região que as pessoas falam a língua portuguesa e você se desloca para um subterrâneo, alguma coisa assim, você vai encontrar pessoas que moram naquele subterrâneo, vamos supor, uma ficção científica assim, e as pessoas também falam português porque elas tiveram um contato em algum momento da história com as pessoas imediatamente da superfície. Então, essa metáfora serviria para explicar que, por exemplo, Sete Além no Japão, as pessoas falariam japonês, entendeu? E tem a terceira teoria, que eles falam que quando você vai para Sete Além, você fala o idioma deles, ou eles falam o nosso idioma, um idioma universal, diríamos assim. Agora eu quero saber, o que é o termo Sete Além? Você faz alguma ideia do que significa esse nome Sete Além? Eu não sei o que o nome significa exatamente.
como eu te falei, nós temos aí grupos de estudo. Eu saí de vários grupos, me mantive em poucos. As pessoas falam que existem dimensões contadas, então seria 7 além, seria a sétima, algo assim. Isso é uma teoria. Eu não gosto dessa teoria particularmente. Eu acho que perde o encanto realmente do nome. Eu acho que 7 além é único, não tem 4 além, 3 além, não é isso. E por isso eu acredito que é o nome de um lugar, como Nárnia é o nome de um nome, só que é o nome de um lugar na ficção. 7 além seria um nome também. Não acredito que tenha a ver com o número 7 especificamente, apesar de muitos relatos terem a ver com o número 7, sim. Agora, essa questão do 7 do além, muitas pessoas ligam a um nome hebraico. Já acharam citações de um nome em hebraico que, traduzindo, dava algo próximo a 7 além. Você já visitou 7 além, Luciano? Conta aí pra gente se você já visitou. E se visitou, o que você achou de lá? Não, eu nunca visitei. A minha única relação com 7 além pessoal assim foi o meu relato do ônibus, que não chegou a ser uma visita, chegou a ser apenas uma citação do nome, e toda a história se desenrolou depois disso. É interessante até porque até no relato do ônibus a gente não fala de dimensão paralela, não fala nada disso. Só que sempre que alguém ouve essa história, parece que a palavra 7 além remete a alguma coisa para ela, assim. Então, não, eu nunca visitei. Agora, se me perguntar se eu tenho vontade de visitar, tenho. Se é um lugar real, se existe mesmo, e se for seguro, deve ser bem interessante. Existem aí alguns relatos bem variados. Alguns a gente filtra de uma maneira com mais critério, outros nem tanto. E alguns relatos explicam maneiras de você ir até 7 além, né? Métodos, rituais, sei lá. Então, fica aí quem quiser praticar um deles e tentar atravessar, fica aí aberta a possibilidade. E para finalizar aqui, como você estuda aí, tem muito conhecimento, o que mais você pode dizer sobre 7 além pra gente? Nesse tempo que eu venho estudando 7 além, o pouco que eu posso dizer sobre esse tema é que a gente definiu 4 elementos básicos. O elemento terra, que é o elemento 7 além, trata do tema multiversos. Multiversos, para quem não sabe, mas muita gente já conhece a respeito, são aqueles assuntos sobre universos paralelos, realidades alternativas, que a física trata, a metafísica também trata. Aí tem o elemento água, que é um elemento super interessante, que é o quê? Todo mundo, quando ouve o termo 7 além, tem uma história para falar a respeito. Em todas as famílias, todo mundo que ouve fala assim: eu já ouvi esse termo. Quando a pessoa ouve a primeira vez, ela fala: eu já ouvi. E aí ela tem uma história, ou ela mesma ou alguém da família, para falar sobre isso. O elemento ar, que é o mais polêmico, que é o seguinte: de quando em quando, de tempo em tempo, as pessoas esquecem o assunto 7 além. Segundo os relatos que a gente recebe, muitos relatos, as pessoas falam que 7 além já foi discutido várias vezes, várias décadas, e o assunto fica uma onda sendo discutido, uma bolha, e depois ele é apagado. As pessoas param de falar dele, que é um efeito, né? Efeito 7 além. E o elemento fogo, que é um elemento que eu não concordo tanto, mas o pessoal que trata do assunto, discute nos grupos, adora falar, que quando você vai atrás do tema 7 além, 7 além também vai atrás de você. Só isso? Quer falar alguma coisa pro Matheus e pra Ana? E pros assombrados? Não sei. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo especial 7 Sim. além. Sim. Convido a todos a entrarem no nosso Facebook oficial.
E no nosso canal também, né? Temos o canal aí com relatos. Em breve teremos um canal específico de Sete Além, mas esse canal atual que eu estou usando é o meu. Convido todos a entrarem ali até migrarmos, né? Uhum. E tem o canal da Clarinha também que está começando. Ainda não tem vídeo, mas logo vai ter. Muito obrigado, pessoal, e um abraço. Bem, quero agradecer demais a presença do Luciano, da filha Clarinha ali, que gravaram pra gente esse monte de informação, disponibilizaram pra gente falar aqui no especial do Canal Assombrado. Muito obrigado. Pessoal que tiver interesse em se associar ao grupo, essas coisas que ele falou aí, tudo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou chamar outro convidado. Sim, a Ana Paula, minha esposa, contadora oficial de relatos aí do universo, vai contar 2 relatos que ela encontrou aqui, que a galera mandou para ela de Sete Além. Vamos ouvir esses relatos aí que são muito interessantes. Ela contou para mim da lanchonete, eu falei, cara, você tem que contar esse relato em vídeo, porque é demais essa história. E depois tem um bem longo de um cara que desde a infância tem contato com Sete Além. Aliás, ele diz que é de Sete Além. Então vai lá, Ana Paula, conta uns relatos pra gente. Olá, assombrados! Hoje eu vim fazer uma participação especial no especial do Matheus sobre Sete Além. Foi muito pedido, inclusive aqui no e-mail dos relatos, muita gente pedindo para falar sobre Sete Além. E não é que chega mesmo alguns relatos aqui sobre Sete Além? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula, esposa do Matheus. No Canal Assombrado, o meu quadro é Histórias Assombradas, que é onde eu conto os relatos que as pessoas me enviam. E tem vários sobre outra dimensão. E aqui eu vou contar 2 deles que envolvem Sete Além. Vamos descobrir lá. Vamos ler! O primeiro que eu vou contar é a lanchonete de Sete Além. Ana, me chamo fulano, tenho 38 anos, sou casado, tenho uma menina. Sou empresário, por isso não tem por que mentir. Eu moro na cidade da Lapa, estado do Paraná, a qual situa-se a 80 quilômetros de Curitiba. O relato. Aconteceu comigo e minha família. Estávamos planejando passar uns dias no litoral, pois tem um apartamento na cidade de Guaratuba. Guaratuba, isso. Convidei meus pais para irem junto e descemos no meu carro, pois é uma caminhonete e tem espaço e conforto. Saímos, era quase 6 horas da manhã, e até Curitiba a viagem transcorreu na maior perfeita harmonia. Passamos por São José dos Pinhais para pegarmos a serra, dali seria mais ou menos 1h30 até Guaratuba. Começamos a descer a serra, quando chegou perto do viaduto dos Padres, foi aí que a coisa ficou macabra. Quando chegamos ao tal viaduto, eu senti que minha caminhonete não estava respondendo aos meus comandos e fiquei muito preocupado, pois estava com toda a minha família dentro dela. A caminhonete parecia flutuar e do nada surge em nossa frente uma luz muito forte. Nesse momento, todos se calaram e aquele silêncio tomou conta. Atravessamos a luz, a qual acredito ser um portal. E notei que a caminhonete respondia a todos os meus comandos. E notei que a serra estava quase toda devastada. Existia carros abandonados no asfalto. Parecia um cenário de guerra pós-apocalíptica, né? Guerra apocalíptica, sei lá. Desci um pouco mais a serra e cheguei a uma lanchonete que costumamos parar. Mas ela estava toda quebrada, tudo muito sujo. Eu falei pro meu pai que ele ficasse com a minha esposa, filha e mãe dentro do carro e com a pistola a ponto, né? Pistola pronto emprego, se necessário fosse, pois o meu pai é oficial do exército aposentado. Entrei na lanchonete. Sabe aqueles filmes quando o cowboy entra no salão e todos ficam olhando? Foi essa a reação. Eu fiquei com medo, pois as pessoas não eram pessoas normais. Os olhos delas eram amarelos, outros tinham olhos negros. Cheguei ao balcão e a atendente perguntou se eu estava indo para Sete Além. Ana, eu nunca fui de acreditar nisso, em universo paralelo e tudo, mas nessa hora eu quase que fiz tudo nas calças. A mulher mandou que eu saísse dali e voltasse, que ali não era o meu lugar, e tudo isso aos berros.
Na hora, saí correndo, entrei na caminhonete e peguei o asfalto na primeira conversão que pude. Eu entrei e fiz a volta apavorado, com medo. Passei novamente pelo viaduto e tudo estava normal. Paramos em outra lanchonete, descemos e ficamos ali por uma meia hora até conseguir entender o que aconteceu. Decidimos descer a serra novamente, passamos pelo viaduto e tudo normal. Chegamos em meu apartamento e isso que aconteceu não foi nem tocado. Passamos os dias e voltamos para nossa casa aqui na Lapa. Até hoje os meus pais e a minha esposa se negam a falar sobre isso e eu também. Só estou mandando para vocês porque eu vi a seriedade que vocês tratam o assunto. PS. Isso aconteceu agora no dia 15 de junho de 2017. Gente, que loucura, hein? E a mulher também perguntou se estava indo. Então, uma coisa que eu reparei aqui. Eles perguntam se você está indo para Sete Além. Não significa que ali é Sete Além? Seria isso? Aonde é Sete Além? Então, ali, esse lugar todo quebrado, todo caído, seria um lugar por onde você tem que passar para chegar a Sete Além? Ali não é Sete Além? Bom, vamos ao segundo relato, este mais longo. Uma viagem a Sete Além. É também um moço que nos conta. Tudo começou no ano de 1999. Eu era uma criança ainda e tinha apenas 4 anos de idade. Ainda vivia na Itália com a minha avó na província de Benevento, uma província italiana na região de Campania, não sei como fala. Eu me lembro como se fosse hoje, nitidamente a primeira experiência que vivi. Como ainda era pequeno, eu dormia com a minha avó em sua cama, e nessa noite algo muito incomum ocorreu. Ao cair da madrugada, abri os meus olhos e vi a imagem de um homem, mas não era normal. Não era um homem de fato, era uma sombra. E não conseguia ver seu rosto, apenas a sua silhueta, me encarando de frente à minha cama. Fiquei apavorado e muito assustado. Fechei meus olhos e voltei a dormir. Era uma criança, não entendi o que estava acontecendo. Ao acordar no dia seguinte, contei o ocorrido para minha avó. E como ainda era uma criança, ela não ligou. Simplesmente desviou minha atenção para outras coisas e disse, acariciando a minha cabeça: "Non è niente, bambino." Não é nada, bebê, em português. Bom, o tempo se passou e fomos morar no Brasil, exatamente no bairro da Moca, em São Paulo. Lugar onde, em São Paulo, havia a maior concentração de italianos, depois do Sul. Já vivendo em São Paulo e com a vida normal, sempre tinha flashbacks daquela experiência que havia vivenciado na Itália. Agora no ano de 2004. Em 2004, eu já tinha 9 anos de idade. Estava na escola, falando português fluentemente e levando a vida normal, como de qualquer criança. Era uma noite de quarta-feira, já tinha meu próprio quarto e era lá onde eu dormia. Nessa noite aconteceu algo sobrenatural novamente, só que de uma forma totalmente diferente. Só de me lembrar já me dá arrepios. Essa noite eu estava com insônia, não estava dormindo bem. Algo bem incomum para apenas uma criança. Foi aí onde tudo aconteceu. Meu quarto sempre estava com a porta aberta e a minha cama de frente à porta. Quando olhei para o portal da porta, lá estava o mesmo homem de 5 anos atrás. Aquele que havia me visitado na Itália, ainda quando criança. Só que dessa vez foi diferente. Eu não senti medo. Não me senti inseguro. Eu tive a sensação de segurança e conforto ao ver esse homem. E levantei da minha cama para ir até a porta falar com ele. Chegando perto de sua sombra, sua silhueta, e todo o mistério se revelou. Chegando perto de sua sombra, de sua silhueta, todo o mistério se revelou. Diante dos meus olhos, consegui enxergar com clareza o seu rosto, seus olhos, seus cabelos e sua pele. O homem se agachou na minha frente e sorriu para mim.
tinha olhos claros, quase cinzas, e sua pele era clara, como a de alguém que nunca viveu embaixo do sol. Seu cabelo era o que se chama popularmente hoje de platinado. Era algo loiro, só que muito claro, puxando para o branco. Aparentava ter uns 40 anos e seus dentes não eram nada limpos. Eram comparados ao de um fumante, mas bem desgastado mesmo. Quando se abaixou, tocou no meu ombro e disse: "Você não é deste lugar. Sua vida não pertence a este lugar." E disse o meu nome. Vamos chamar de João, tá? Nome fictício. Sua vida não pertence a este lugar, João. Meu quarto, minha casa e tudo à minha volta estava transformado. Eu estava em um local diferente. Me lembrava uma taverna antiga, algo bem medieval e precário. Lá fora chovia calmamente. Até dava para escutar cavalos andando e o barulho das ferraduras batendo. Quando me dei conta, o homem que estava na minha frente havia desaparecido e eu estava sozinho naquele lugar. Aflito e sem entender nada que estava acontecendo, por ser uma criança, comecei a chorar e a chamar por minha avó. De repente, abri os meus olhos e estava de volta em meu quarto, na minha antiga casa. Minha avó havia acordado e estava assustada, com medo de que algo tivesse acontecido diante daquela situação. Eu expliquei e relatei tudo o que havia acabado de acontecer, e ela então novamente me acalmou e disse ser apenas um pesadelo, que era para me deitar e esquecer aquilo. Assim fiz e nunca mais aconteceu algo parecido. Até alguns anos atrás. Aquele homem, aquela viagem, nunca mais ocorreu. Já havia esquecido de tudo isso e achava que era coisa de criança, que não passava de visões. Recentemente, no ano de 2013, já na fase adulta, com os meus 18 anos, namorava uma garota. Formamos uma relação quase que inseparável, daquelas relações de que ambos vivem um pelo outro e não aguentam ficar um dia sem se ver. 2 dias após o meu aniversário de 18 anos, eu estava no apartamento dela, em Guarulhos. Ela morava com a avó também, uma senhora muito doce. Foi lá onde tudo ocorreu de novo, mas de forma muito mais intensa. O quarto da minha namorada ficava nos cômodos da frente do apartamento, e nesse dia eu estava muito cansado, já era tarde, por volta das 3 da manhã. Ela estava no fundo do apartamento, no escritório da avó, jogando com os amigos e conversando. Me despedi e fui para o quarto, pois estava muito cansado e queria me deitar. Quando me deitei, caí em um sono pesado, aqueles que você deita e apaga, sabe? Pois bem, foi então que aconteceu. Eu ouvi um grito ensurdecedor, parecia uma velha, com uma voz ríspida. Acordei suado, parecia que havia corrido uma maratona. Assustado, olhei em volta e pasmem. Não estava no apartamento da minha namorada. Estava em um local que nunca havia visitado ou visto na vida. Um quarto muito estranho. As paredes eram velhas, sujas, como a de um prédio abandonado. A cama era de péssima qualidade e o céu pela janela estava completamente avermelhado. Parecia um pesadelo. Tive que me beliscar para ver se não estava sonhando. Não estava. Era tudo real. E estava acontecendo. Já havia aceitado que eu, teoricamente, havia sido teleportado de onde eu estava. Decidi explorar o lugar e ver onde é que estava. Saindo do quarto, havia um corredor, igual aqueles de hotéis, com vários quartos e números, só que bem sombrio. Olhei para minha porta e nela marcava 218. Segui em frente andando. O prédio não havia elevador. Era bem precário e alguns quartos estavam com as portas abertas. Sim, as pessoas não ligavam para a privacidade. Comiam e viam TV assim. Achei muito estranho. Descendo uma escadaria, me dei conta que eu estava no 2º andar do prédio. Foi então que no térreo vi uma senhora.
Ela estava lavando o chão do prédio. Parecia ter seus 50 anos. Era meio corcunda e estava cantarolando enquanto lavava aquele chão imundo. Cheguei perto e decidi falar com ela, para ver onde estava. E o que tinha acontecido, né? Educadamente, bem devagar, cheguei ao seu lado e perguntei: Senhora, tudo bem? Onde estou? Estou perdido, não sei o que é aqui. A senhora parou de lavar o chão com seu esfregão e começou a dar risada. E olhou para minha cara. Me assustei, pois ela era muito diferente de algo que eu já havia visto. Sua cara era deformada, seu rosto parecia que havia passado por uma reconstrução facial de um acidente e estava desconfigurado. Então me disse: Você pertence a Sete Além. E citou o meu nome, João, né? Vamos chamar de João. Você pertence a Sete Além, João. Você sempre foi deste lugar, meu querido. Como que está perdido? Dizendo isso em um tom de humor. Nessa hora, minhas mãos gelaram e comecei a me sentir mal. Minha visão começou a escurecer, achei que iria desmaiar ou acontecer algo de ruim ali mesmo. Decidi ir para fora do prédio e pegar um ar. Ao sair, me deparo com uma rua extremamente diferente, com pessoas muito diferentes do que eu estava acostumado a ver na rua. Algumas pareciam ser iguais, como clones. Havia umas bancas nas esquinas, como mercados ao ar livre, feiras. Pessoas negociavam e compravam a todo momento. Ao observar de perto essas bancas, percebi que eram todas do mesmo estilo, de madeira, uma madeira velha e podre, e com os respectivos produtos em cima. Havia peixes, mas eram peixes diferentes. Aparentavam ser venenosos e horríveis para o consumo. Parecia nojento. Aquilo me embrulhou o estômago. Quase vomitei. Na rua atrás do prédio existia uma espécie de ringue, onde aconteciam algumas apostas. Tinha muitos homens em volta e todos da mesma estatura. Eram muito altos e loiros, com o cabelo quase branco. Lembrei daquele homem que vi aos 9 anos de idade. Foi a primeira imagem que veio à minha cabeça. Eles estavam gritando, parecia uma roda de apostas. Cheguei perto para ver o que era, estava muito curioso. E então vi. Era uma luta de anões. Juro, não tô de brincadeira. Anões! Foi o que me lembro e o que consigo descrever. Aqueles homens apostavam em uma luta de alguns caras muito baixos e realmente eram muito feios, esquisitos. Me lembraram um pouco aqueles goblins de filmes e jogos. Tinham uma cara esquisita, era toda desproporcional e o seu corpo era torto. Suas vozes eram agudas e ficavam grunhindo um para o outro enquanto se degladiavam. Pelo jeito, eles lutavam até a morte. Quando me virei para sair dali, esbarrei em um desses homens que estava atrás de mim. Ele olhou com cara de surpreso para mim, como se me conhecesse há anos. Então, com uma voz rouca e doente, disse: João, você voltou, cara? Em um tom amigável. Assustado, eu respondi meio confuso: E aí? Não, na verdade eu tô perdido, eu quero sair daqui. Foi então que ele fechou a cara para mim e disse em um tom muito agressivo e ameaçador: Você não pode sair de Sete Além. Seu lugar é aqui. Todos começaram a olhar feio para mim, em um tom ameaçador, me encarando e me deixando com medo. Sem entender nada e muito aflito com o que estava acontecendo, saí andando depressa e deixei ele de lado. Fui de volta para o prédio, subi até o quarto onde tudo começou. Quando cheguei no quarto, me deitei naquela mesma cama onde havia sido teleportado. Fechei os olhos, lembrando de tudo, da minha vida, da minha namorada e dos meus amigos. Nunca na vida me senti tão sozinho e com medo. Neste meio tempo, eu senti uma pancada muito forte, como aquelas de quem acorda de ressaca. Foi então que abri os olhos. Meio tonto e atordoado, estava no quarto da minha namorada. E já era manhã. Não havia dormido nada.
e ela estava do meu lado. Não resisti e acordei ela para contar o que havia acontecido. Meio sonolenta ainda, ela disse: "Você sonhou? Nós dormimos abraçados aqui a noite toda. Depois que saí do computador, vim direto para cá e fiquei com você." Depois de toda essa experiência maluca, passei a pesquisar o nome Sete Além. Procurar pessoas que passaram por algo parecido e pelo o que eu havia passado por algo parecido e pelo que eu havia vivenciado. Encontrei muitas histórias completamente quase que iguais à minha, descrevendo o lugar da mesma forma. Não me senti sozinho e louco mais. Hoje vivo uma vida normal. Sou solteiro, vivo no interior e faço faculdade. Essas experiências nunca mais ocorreram comigo. Sinto como se estivesse morto esse meu lado. Se eu pertenço a Sete Além, não sei. Quem sabe? Com certeza descobrirei a verdade futuramente. E aí? O cara foi para... Ele ia sempre para essa outra dimensão, Sete Além. E aí, pessoal? Qual a opinião de vocês? Alguém aí tem uma experiência com Sete Além? Porque existem várias experiências que a gente recebe aqui sobre outra dimensão, mas específico de Sete Além. Tem mais alguém? O que seria isso? Sete Além me lembra muito Stranger Things, me lembra muito Resident Evil, Silent Hill. Silent Hill, não Resident. Silent Hill. Tem vários filmes que trazem isso, né? Seriados e tal. Uma Fenda no Tempo. Coisas assim de outra dimensão nesse estilo, onde tudo fica sombrio, fica esquisito, né? Agradeço a todos vocês e até a próxima! Bem, assombrados, e isso é basicamente Sete Além. Sete Além aí, o que a gente falou, são essas histórias, esses relatos de pessoas aí que tomam contato com pessoas que estão indo para a localidade, eles não querem que a gente vá para lá. Seria o quê? Uma outra dimensão? O que explica, aliás, esse tanto de gente falando de Sete Além, tendo essas mesmas experiências. Lá no site, lá no Blog Assombrado, tem uma postagem lá bem completa sobre o termo. Eu pedi para o Marco Faustino fazer. Ele fez uma pesquisa bem extensa sobre esse tema aqui. E lá tem explicando. É que é muito difícil aí falar por que as pessoas estão tendo todos esses mesmos relatos. Então eu vou deixar para você o link aqui na descrição. Você dá um pulo lá, lê a matéria, que lá está explicando aí um dos motivos que fazem as pessoas estarem falando, todo mundo ao mesmo tempo, vendo o termo Sete Além, ou indo para Sete Além ou outras dimensões. Para mim, o Matheus aqui, por tudo que eu vi aqui, li, estudei, Sete Além seria aí uma outra dimensão. E como a gente sabe, na teoria das cordas, existem 11 dimensões. Nós conhecemos 4, tá? Altura, largura, profundidade e o tempo. O tempo é uma dimensão, são 4 dimensões. Então, temos aí 7 dimensões desconhecidas ainda, que a gente não consegue ter contato facilmente. Mas para a teoria das cordas, que tenta aí juntar a gravidade com a gravidade, né? Com o mundo microscópio lá, microscópico, como é que chama o termo? Até a série Universo Elegante fez. Bem, tenta juntar o pequeno, o mundo dos átomos lá, com a gravidade. Eles não conseguem fazer isso. Essa teoria tenta juntar isso daí, unificar tudo. Para eles tem várias dimensões. Mas esse negócio de dimensão, universos paralelos, multiversos, eu vou trazer em um especial futuramente para vocês. Faz tempo que vocês me pedem. E agora, com esse negócio de Sete Além aqui, eu fiquei com vontade de pesquisar aí sobre universos paralelos, multiversos, outras dimensões e tudo mais. Então eu vou falar disso completinho num outro especial. Galera, eu espero que tenham gostado então aqui desse especial. Deixe o seu joinha. Não esquece que tá tendo promoção na loja lá, usa o cupom de desconto 7além, compra o seu produto, manda sua foto para eu mostrar no Jornal Assombrado. E mais à noite, se você está vendo agora aqui domingo, vamos ter um especial de relatos de Sete Além, porque tem muitos outros relatos. A Ana vai fazer um especial ao vivo, contando histórias de Sete Além e de outras dimensões, de pessoas que foram para outras dimensões. Se você está assistindo esse vídeo aqui depois,
Eu vou deixar ele aqui no final e na descrição para você assistir. Galera, um grande abraço e tchau! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.